Existe uma característica que aparece em quase todas as histórias de realização extraordinária que Napoleon Hill estudou ao longo de décadas. Não é o talento, não é a inteligência acima da média, não é o acesso a recursos que outros não tinham. É algo muito mais simples de descrever e muito mais difícil de praticar. É a capacidade de não desistir no momento exato em que desistir parece a única decisão razoável disponível. Hill chamava esse momento de ponto de cruzamento. O momento em que a maioria das pessoas para. O momento em que o esforço acumulado ainda não produziu resultado visível suficiente para justificar a continuação. O momento em que a dúvida é mais barulhenta do que a fé. O momento em que cada argumento racional aponta para a saída. E é exatamente nesse momento que as histórias extraordinárias e as histórias ordinárias se separam definitivamente. O que Hill descobriu, depois de estudar centenas de histórias que chegaram a esse ponto de cruzamento, é que as pessoas que não desistiram não eram necessariamente mais fortes, mais corajosas ou mais resilientes por natureza. Tinham algo que as outras não tinham. Não uma qualidade de caráter inata, um conjunto específico de compreensões, de práticas e de estados internos que as tornavam capazes de atravessar o ponto de cruzamento quando as que paravam não conseguiam. E essas compreensões, práticas e estados internos podem ser aprendidos, podem ser desenvolvidos, podem ser instalados deliberadamente de forma que quando o ponto de cruzamento aparecer na sua vida, e ele vai aparecer, você seja alguém que atravessa em vez de alguém que para. Esta manhã é sobre aprender o segredo das pessoas que nunca desistem. Não como filosofia de superação que soa bem, mas não ajuda quando o momento difícil chega. Como um sistema preciso de compreensões e de práticas que funciona exatamente quando mais é necessário. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: eu sou alguém que atravessa o ponto de cruzamento. Não como uma afirmação de que nunca sentiu vontade de desistir. Como a declaração de quem escolheu ser o tipo de pessoa que, quando o momento mais difícil chega, ainda está no caminho. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a mente se firmar para o que vai aprender agora. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que a capacidade de não desistir não é uma reserva de força que você ou tem ou não tem. É um sistema que opera a partir de 5 elementos que trabalham juntos. E quando qualquer um desses 5 elementos está ausente ou enfraquecido, o ponto de cruzamento tende a se tornar um ponto de parada. Quando todos os 5 estão presentes e fortalecidos, o mesmo ponto de cruzamento se torna apenas mais um passo no caminho. O primeiro elemento é o que Hill chamava de clareza de propósito inegociável. Não o objetivo declarado, o propósito mais profundo que está por trás do objetivo. A razão pela qual o objetivo importa de uma forma que vai além do resultado específico que está sendo buscado. Hill documentou que as pessoas que paravam nos momentos mais difíceis, invariavelmente, tinham objetivos claros, mas propósitos vagos. Sabiam o que queriam alcançar, mas não tinham certeza profunda de por que aquilo importava de uma forma que transcendesse o resultado em si. E quando o custo de continuar se tornava alto e o resultado ainda estava distante, a pergunta por que continuar não tinha uma resposta suficientemente poderosa para superar o desconforto do momento. As pessoas que atravessavam o ponto de cruzamento tinham algo diferente. Tinham um propósito que era inegociável. Um porquê tão claro e tão emocionalmente carregado que nos momentos mais difíceis, a pergunta por que continuar tinha uma resposta que era mais forte do que qualquer argumento em favor de parar. Esse propósito inegociável raramente era sobre o resultado em si. Era sobre o que o resultado representava, sobre quem seriam se chegassem lá, sobre o que a realização significaria para as pessoas que amavam, sobre a demonstração que queriam fazer de que era possível, sobre o legado que queriam deixar, sobre a promessa que haviam feito a si mesmos ou a alguém que importava.
E a diferença entre ter um objetivo e ter um propósito inegociável é a diferença entre ter um motivo para continuar quando as coisas estão indo bem e ter um motivo que funciona especificamente quando as coisas estão difíceis. Jeremias 29, versículo 11 diz: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O plano existe, o futuro existe, a esperança existe, mas a travessia dos momentos difíceis que estão entre o presente e esse futuro exige a clareza de que o plano é real e que vale a pena atravessar o que precisa ser atravessado para chegar a ele. Pense agora, se você está enfrentando algo que está exigindo persistência, qual é o propósito mais profundo por trás do que está tentando alcançar? Não o resultado, o propósito. Por que esse resultado importa de uma forma que transcende o resultado em si? Essa é a pergunta que, respondida com honestidade e com emoção genuína, revela se você tem o propósito inegociável que a travessia do ponto de cruzamento vai exigir. O segundo elemento é o que Hill chamava de redes de suporte estratégico, não suporte emocional genérico de pessoas que querem que você se sinta bem. Suporte estratégico específico de pessoas que entendem o caminho, que passaram por pontos de cruzamento semelhantes e que podem oferecer perspectiva e orientação quando o ponto de cruzamento aparece. Hill documentou algo contraintuitivo sobre suporte. As pessoas que mais facilmente paravam nos momentos difíceis frequentemente tinham círculos de suporte maiores do que as que continuavam, mas tinham o tipo errado de suporte. Tinham pessoas que as amavam e que queriam que parassem de sofrer, que validavam a dor sem oferecer perspectiva sobre o que estava do outro lado dela, que concordavam que as circunstâncias eram difíceis demais sem questionar se a dificuldade das circunstâncias era de fato razão suficiente para parar. As pessoas que atravessavam os pontos de cruzamento mais difíceis tinham acesso a um tipo diferente de suporte. Tinham pelo menos uma pessoa, frequentemente mais, que havia estado no ponto de cruzamento e havia atravessado, que podia dizer com autenticidade que a dificuldade atual era real, mas temporária, que o outro lado existia e valia o que estava sendo exigido, que a perspectiva de quem estava no meio da dificuldade era sempre distorcida de formas específicas e previsíveis. Essa perspectiva de quem já atravessou é qualitativamente diferente de qualquer encorajamento genérico, porque vem de experiência real. E nos momentos mais difíceis, a experiência real de quem atravessou tem um poder de sustentação que nenhuma teoria sobre resiliência poderia ter. Diga agora: eu busco e cultivo o suporte de pessoas que já atravessaram o que estou atravessando. Mais uma vez, eu busco e cultivo o suporte de pessoas que já atravessaram o que estou atravessando. De novo, eu busco e cultivo o suporte de pessoas que já atravessaram o que estou atravessando. O terceiro elemento é o que Hill chamava de reinterpretação contínua dos obstáculos. A capacidade de ver cada obstáculo não como evidência de que o objetivo é inalcançável, mas como informação sobre o que precisa ser ajustado, aprendido ou desenvolvido para que o objetivo seja alcançado. Hill observou que as pessoas que paravam nos pontos de cruzamento invariavelmente interpretavam os obstáculos como sinais, como indicadores de que algo estava fundamentalmente errado, que o caminho era bloqueado, que o objetivo não era para elas, que as circunstâncias eram desfavoráveis demais para continuar. As pessoas que atravessavam interpretavam os mesmos obstáculos de forma completamente diferente. Viam cada obstáculo como feedback, como a realidade dizendo o que ainda não estava funcionando e, por implicação, o que precisava ser diferente. E essa interpretação radical em sua diferença da primeira mantinha o movimento ativo mesmo quando o caminho estava mais difícil. Hill identificava que essa diferença de interpretação não era uma questão de personalidade otimista versus pessimista. Era uma questão de prática deliberada. As pessoas que interpretavam os obstáculos como feedback haviam desenvolvido esse padrão de interpretação ao longo do tempo através da exposição a certas formas de pensar sobre dificuldade e fracasso. E o padrão, uma vez desenvolvido,
operava de forma relativamente automática, mesmo nos momentos de maior pressão. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está sentindo que o que está aprendendo está revelando por que algumas tentativas anteriores de persistir falharam, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um ato de reinterpretação. Em vez de ver a tentativa anterior que não funcionou como evidência de incapacidade, você está vendo esta mensagem como o feedback que faltava. Curta e continue. O quarto elemento é o que Hill chamava de momentum de pequenos avanços. A prática deliberada de criar e de registrar evidências de progresso, por menores que sejam, que impedem que a sensação de estagnação se instale e corroa a determinação de continuar. Hill documentou que o ponto de cruzamento frequentemente não chegava em momentos de dificuldade extrema. Chegava em momentos de aparente estagnação, quando o esforço estava sendo feito, mas nenhum resultado visível estava aparecendo. Quando o caminho parecia longo e nenhuma evidência de avanço estava disponível para sustentar a fé de que o objetivo estava se aproximando. E a prática de criar e registrar momentum de pequenos avanços servia a uma função específica nesses momentos. Tornava visível o progresso que o esforço estava produzindo, mesmo quando esse progresso ainda não era exteriormente verificável. Cada habilidade aprendida, cada obstáculo superado, cada ajuste feito, cada conexão criada, cada dia de consistência mantida, todos eram formas reais de progresso que, sem o registro deliberado, se tornavam invisíveis para a pessoa no meio da dificuldade. E progresso invisível é percebido como ausência de progresso. E ausência de progresso percebida mina a motivação para continuar de uma forma que o progresso real, quando registrado e reconhecido, simplesmente não mina. Aqui quero pausar. O sistema completo que estamos descrevendo, dos 5 elementos que permitem atravessar os pontos de cruzamento, é exatamente o tipo de estrutura que a Bíblia da Mente Milionária aprofunda de forma progressiva. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. O quinto elemento é o que Hill chamava de identidade de quem atravessa. A crença profunda, instalada no subconsciente através da repetição e da evidência, de que você é o tipo de pessoa que atravessa pontos de cruzamento, não que está tentando ser, que é. Hill documentou que esse elemento era o mais poderoso de todos, porque operava de forma mais automática e mais profunda do que qualquer outro. Quando a identidade de quem atravessa estava instalada, nos momentos mais difíceis, a pessoa não precisava recorrer à força de vontade ou à motivação para continuar. Simplesmente não fazia sentido para ela parar, porque parar seria inconsistente com quem ela acreditava ser. E quando a identidade de quem para estava instalada, a força de vontade raramente era suficiente para superar a identidade, porque a identidade é mais profunda do que a vontade, e mais consistente, e mais poderosa nos momentos em que a vontade está mais esgotada. A instalação da identidade de quem atravessa não acontece de uma vez. Acontece através da acumulação de evidências de que você é esse tipo de pessoa. Cada vez que você atravessou algo difícil no passado, cada vez que manteve o comprometimento quando teria sido mais fácil abandoná-lo, cada vez que chegou ao outro lado de um ponto de cruzamento que no momento parecia insuperável. Essas evidências, quando conscientemente reconhecidas e registradas, constroem progressivamente a identidade de quem atravessa de uma forma que vai se tornando cada vez mais automática e cada vez mais disponível nos momentos em que mais é necessária. Provérbios 24, versículo 16 reafirma: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes. Cada queda seguida de um levantamento. E o padrão de cair e levantar, quando repetido suficientes vezes, instala exatamente a identidade que Hill descrevia. A identidade de quem cai e levanta, de quem encontra o ponto de cruzamento e atravessa, de quem nunca desiste, não porque nunca sentiu vontade de desistir, mas porque se tornou alguém para quem desistir simplesmente não é uma opção que faz sentido. Agora vamos falar sobre como esses 5 elementos funcionam juntos no momento específico
em que o ponto de cruzamento aparece. O que fazer, passo a passo, quando você está no meio do momento mais difícil e a voz que diz para parar está mais barulhenta do que nunca? O primeiro passo é o que Hill chamava de pausa de perspectiva. Antes de qualquer decisão de continuar ou de parar, uma pausa deliberada para reconhecer que você está no ponto de cruzamento e que sua percepção das circunstâncias nesse momento é, por definição, distorcida pelo estado emocional da dificuldade. Essa pausa não precisa ser longa. Hill documentava que mesmo 5 a 10 minutos de pausa deliberada, afastado das demandas imediatas do momento difícil, eram suficientes para criar a perspectiva mínima necessária para acessar os outros elementos. Sem a pausa, a urgência do momento e a intensidade do estado emocional tornavam praticamente impossível acessar os recursos disponíveis. O segundo passo é a reconexão com o propósito inegociável, a revisita deliberada ao porquê mais profundo, a leitura ou repetição em voz alta da declaração de propósito que foi escrita nos momentos de maior clareza, o contato com a imagem ou o objeto que representa o que está sendo construído. Qualquer prática que crie reconexão emocional com o propósito que transcende o resultado. O terceiro passo é a busca de perspectiva externa. O contato com pelo menos uma pessoa do círculo de suporte estratégico. Não para pedir permissão para parar, para ouvir a perspectiva de quem já atravessou algo semelhante e que pode oferecer a visão de fora do ponto de cruzamento que a pessoa de dentro não tem acesso. O quarto passo é a identificação do menor próximo passo. Não a decisão de continuar pelo restante do caminho inteiro, apenas a identificação da menor ação possível que representa movimento em vez de parada. E o comprometimento de tomar essa ação antes de qualquer outra coisa. Hill documentou que esse foco no menor próximo passo era frequentemente o que quebrava o bloqueio do ponto de cruzamento. Porque a decisão de continuar pelo caminho inteiro, visto de dentro da dificuldade, parecia impossível. Mas a decisão de dar um próximo passo específico e pequeno raramente parecia impossível. E esse passo, tomado, criava o momentum que tornava o passo seguinte menos impossível do que o anterior. O quinto passo é o registro do que foi atravessado. Após o ponto de cruzamento ser atravessado, o registro deliberado do que aconteceu, do que foi difícil, de como foi atravessado e do que está do outro lado. Esse registro serve ao elemento de identidade, adicionando mais uma evidência à acumulação que vai tornando a identidade de quem atravessa progressivamente mais sólida e mais automática. Tiago Mansion 1, versículos 3 e 4, descrevem esse processo com uma precisão que atravessa séculos, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. A prova da fé produz perseverança. A perseverança tem uma obra completa, e o resultado é uma completude que não falta em coisa alguma. O processo de atravessar pontos de cruzamento não é apenas a forma de chegar ao objetivo. É a forma de se tornar a pessoa que pode sustentar e honrar o objetivo quando ele chega. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a consciência de que está instalando a identidade de quem atravessa. Eu sou alguém que atravessa os pontos de cruzamento, porque sei que é exatamente ali que a maioria para e que o outro lado existe e vale. Repita. Eu sou alguém que atravessa os pontos de cruzamento, porque sei que é exatamente ali que a maioria para e que o outro lado existe e vale. Meu propósito é inegociável e mais forte do que qualquer argumento em favor de parar que o momento difícil possa criar. Repita. Meu propósito é inegociável e mais forte do que qualquer argumento em favor de parar. Eu interpreto cada obstáculo como feedback e cada dificuldade como informação sobre o que ajustar para chegar. Repita. Eu interpreto cada obstáculo como feedback e cada dificuldade como informação sobre o que ajustar. Cada vez que atravessei algo difícil no passado, é evidência de que sou alguém que atravessa e essa evidência só cresce. Repita. Cada vez que atravessei algo difícil, é evidência de que sou alguém que atravessa.
Eu começo meu dia vencendo porque sou o tipo de pessoa que nunca desiste. E esse tipo de pessoa está sendo fortalecido nesta manhã. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque sou o tipo de pessoa que nunca desiste. E esse tipo de pessoa está sendo fortalecido nesta manhã. Sinta cada afirmação adicionando uma evidência à identidade de quem atravessa. Sinta o sistema sendo fortalecido. Napoleon Hill concluiu que o segredo das pessoas que nunca desistem não é que nunca sentiram vontade de desistir. É que desenvolveram um sistema, consciente ou inconscientemente, que as tornava capazes de atravessar o ponto de cruzamento quando ele chegava. E esse sistema, os 5 elementos que discutimos e os 5 passos do protocolo de travessia, pode ser desenvolvido deliberadamente por qualquer pessoa que escolha fazê-lo. A única diferença real entre quem atravessa e quem para é que quem atravessa praticou de uma forma ou de outra o sistema que torna a travessia possível. E agora você conhece o sistema. O que você vai fazer com ele vai determinar se o próximo ponto de cruzamento na sua vida é um ponto de parada ou mais um passo no caminho. E se você quer esse sistema estruturado num processo completo de desenvolvimento que te acompanha todos os dias, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: eu sou alguém que atravessa o ponto de cruzamento. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração da identidade que está sendo instalada. Curta esse vídeo. Se os 5 elementos e o protocolo de travessia revelaram por que algumas tentativas anteriores falharam e o que vai ser diferente nas próximas. Compartilhe com alguém que está no meio de um ponto de cruzamento agora e que pode estar prestes a parar antes de chegar ao outro lado. E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de fortalecimento da identidade esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais uma evidência adicionada à identidade de quem atravessa, com mais um passo do outro lado de um ponto de cruzamento que poderia ter sido uma parada. O segredo das pessoas que nunca desistem é que se tornaram pessoas que atravessam. E você está se tornando uma delas agora. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre persistência e tempo que vai mudar como você pensa sobre qualquer ponto de cruzamento que ainda está por vir. Ele dizia que o ponto de cruzamento mais difícil que qualquer pessoa enfrenta raramente é o primeiro. É o que vem depois de ter parado antes. Porque quando você parou em um ponto de cruzamento anterior, você instalou uma evidência na identidade de quem para. E quando o próximo ponto de cruzamento chega, essa evidência está lá, sussurrando que você parou antes e que pode parar de novo. Que é assim que você funciona. Que a saída é o que você escolhe quando a dificuldade é suficientemente grande. E é por isso que cada ponto de cruzamento atravessado tem um valor que vai muito além do progresso que representa em direção ao objetivo atual. Cada travessia desinstala uma evidência de quem para e instala uma evidência de quem atravessa. E ao longo do tempo, com suficientes travessias registradas, a identidade vai mudando. A voz que dizia "você pode parar", "você já parou antes" começa a ser substituída pela voz que diz "você atravessa", "você sempre atravessou". Essa é a transformação mais profunda que o processo de não desistir produz. Não apenas o resultado do objetivo alcançado, a pessoa que você se torna ao longo das travessias. A identidade que se instala através da acumulação de evidências de que você é alguém que atravessa. Hebreus 12, versículo 1 instrui: "E nós também, pois, já que temos em derredor de nós tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta." A nuvem de testemunhas são todos que atravessaram antes de você, que chegaram ao outro lado de pontos de cruzamento que pareciam impossíveis, e a carreira proposta é o caminho que está diante de você, a ser corrido com perseverança, com o sistema que permite atravessar quando parar parece a única opção. Corra com perseverança, com o sistema ativo, com a identidade sendo fortalecida a cada travessia. E nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã, com mais uma travessia registrada,
com mais uma evidência adicionada à identidade de quem nunca desiste. O segredo está ativo, e ele vai funcionar no próximo ponto de cruzamento que aparecer. E há uma última dimensão do segredo das pessoas que nunca desistem que Hill explorou e que pode ser a mais surpreendente de todas. Ele chamava de o presente do ponto de cruzamento. A maioria das pessoas experimenta o ponto de cruzamento como uma ameaça, como o momento em que tudo pode ser perdido, como o ponto de maior vulnerabilidade e de maior risco. Mas Hill documentou que as pessoas que mais consistentemente atravessavam pontos de cruzamento haviam desenvolvido uma relação completamente diferente com esses momentos. Não os viam como ameaça, viam como oportunidade, como o momento em que a separação entre quem chega e quem não chega acontece. E como estavam do lado de quem atravessa, o ponto de cruzamento era o momento em que seu avanço relativo em direção ao objetivo aumentava de forma mais dramática. Porque enquanto os outros paravam, eles continuavam, e cada travessia ampliava a distância entre eles e os que haviam parado. Hill chamava isso de a vantagem do ponto de cruzamento, e dizia que as pessoas que mais realizaram em suas histórias frequentemente relatavam que os períodos de maior dificuldade haviam sido, em retrospecto, os períodos de maior avanço. Não porque a dificuldade em si era produtiva, mas porque a travessia da dificuldade, quando todos ao redor estavam parando, criava um tipo de progresso que nenhum período de facilidade poderia ter produzido. O ponto de cruzamento não é o seu inimigo. É o momento que revela quem você se tornou. E cada vez que você o atravessa, ele revela uma versão de você que é mais completa, mais sólida e mais capaz do que a que existia antes da travessia. Romanos 8, versículo 28 reafirma: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, incluindo os pontos de cruzamento, incluindo os momentos em que a vontade de parar é mais intensa. Para quem está no propósito, tudo coopera, tudo contribui, tudo serve ao bem que está sendo construído. Você está no propósito. O ponto de cruzamento que aparece na sua vida não é obstáculo ao propósito. É parte do propósito. É o que está sendo usado para construir a versão de você que vai honrar o que está sendo construído. Atravesse, com gratidão pelo que a travessia está criando, com a certeza de que do outro lado existe algo que a facilidade nunca poderia ter produzido. E nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã, com mais um ponto de cruzamento transformado em degrau, com mais uma versão de você que nunca existiu antes desta travessia. O segredo das pessoas que nunca desistem está ativo em você, agora, desta manhã em diante. Boa manhã. E uma última prática de Hill que vai garantir que o sistema funcione especificamente quando mais é necessário. Ele chamava de carta ao ponto de cruzamento. A ideia é que você escreve uma carta para si mesmo, nos momentos de maior clareza e determinação, endereçada ao momento futuro em que o ponto de cruzamento vai aparecer. Não uma carta motivacional genérica, uma carta específica que fala diretamente para o estado emocional que você estará no ponto de cruzamento. A carta começa reconhecendo que o momento é difícil, que a vontade de parar é real, que as circunstâncias parecem justificar a saída. Valida o que está sendo sentido sem encorajar a decisão de parar. E então lembra do propósito inegociável, das travessias anteriores, do que está do outro lado, das pessoas que vão ser afetadas pela decisão que está sendo tomada, do tipo de pessoa que você escolheu ser. Essa carta, escrita com emoção genuína nos momentos de clareza, tem um poder específico nos momentos de obscuridade que nenhuma outra forma de suporte consegue replicar completamente, porque vem de você mesmo, da versão de você que estava clara, determinada e alinhada com o propósito. E essa versão de você é exatamente a testemunha que você precisa nos momentos em que a versão confusa e sobrecarregada está considerando parar. Escreva essa carta esta semana, antes que o próximo ponto de cruzamento apareça, com a emoção genuína de quem sabe o que está em jogo e por que vale a pena continuar. E quando o ponto de cruzamento aparecer, leia a carta
Deixe que a versão clara de você fale para a versão confusa. Deixe que o sistema que foi construído nos momentos de força funcione nos momentos de fraqueza. Porque é exatamente para isso que o sistema existe. Para funcionar quando a força de vontade não é suficiente, quando as circunstâncias são difíceis demais, quando a voz que diz para parar é barulhenta demais. O sistema foi construído para esses momentos, e agora você tem o sistema. Use-o e atravesse. Boa manhã. E que o próximo ponto de cruzamento revele a versão de você que esta manhã começou a instalar.